Questão de número 69. Vamos lá. Leia o trecho abaixo e em seguida assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Para revestir duas paredes de 3 metros por 5, são necessários quantos azulejos quadrados de 10 centímetros de lado? Ora, pessoal, se você pensar um pouquinho, o primeiro passo é descobrir a área total. Depois, a área do azulejo. E dividir. Então, para descobrir o número de azulejos, número de azulejos é igual, pronto. Número de azulejos é igual. Área total das paredes dividido pela área individual de cada azulejo. Pronto. E nesse caso, eu posso pensar em uma parede de 300 centímetros por 500 centímetros. Não posso? Para já deixar na mesma unidade em que eu tenho um azulejo? Pois então pronto, para ganhar tempo. Não quero ter trabalho. Então eu tenho aqui, ó, 300 vezes 500, que é a parede, vezes 2, porque são duas paredes, tá? Então vezes 2. 300 vezes 500 vezes 2. Dividido pela área do azulejo. Como o azulejo é quadrado, então 10 vezes 10. A área de um quadrado. 10 vezes 10. Já posso liquidar aqui 2 zeros com 2 zeros embaixo. Fechamos a questão, porque embaixo vai ficar o número 1. Então, o que é que eu encontro lá em cima? 300 vezes 5 vezes 2. Então, 2 vezes 5, 10 vezes 3. Mais 2 zeros. Então, 3.000 azulejos. Mais uma questãozinha bem tranquila. Sem muita dor de cabeça, né? Aqui. 10 vezes 300, 3.000. Então, 3.000 azulejos. Resposta D de dado. Beleza, beleza, beleza. Já vamos encarar então a questão de número 70. 70. Um professor tem 300 provas para corrigir, com 6 questões cada. E sabe-se que ele corrige em média 8 questões a cada 5 minutos. Muito bom. Desse modo, é correto afirmar que se ele mantiver esse ritmo, ele corrigirá as provas em quanto tempo? Vamos ver. Trezentas provas, 6 questões cada, e a relação que ele tem é de 8 questões a cada 5 minutos. Tem que ir quebrando a questão, sempre trabalhando em cima da unidade que você tem como relação. Nesse caso, a relação gira em torno do número de questões que ele corrige em minutos. Então, eu não posso trabalhar com as provas. Então, eu tenho que primeiro descobrir total de questões. Total de questões. Pronto. Total de questões. São 300 provas
com 8 questões, não, com 6 questões cada. Pronto. Tem 300 provas com 6 questões cada. Então, estamos falando aqui de um total de 1.800 questões. Pronto. Show de bola. Agora sim eu posso montar uma regra de 3 e finalizar a questão. Com uma regra de 3, Thiago? Sim, com uma regra de 3 eu consigo, pessoal. Deixa eu mostrar. Veja só. A regra de 3 simples, inclusive, relacionando número de questões, aqui ó, número de questões, com o tempo dado em minutos. Qual a relação que eu tenho, que foi apresentada pelo enunciado? 8 questões eu tenho a cada 5 minutos. Então, 8 questões a cada 5 minutos. No caso, 1.800 questões, quantos minutos? T. Botei o T. Pronto. Agora, é hora de dar uma simplificada. Ó, primeiro passo. 8 questões, ele corrige a cada 5 minutos. Tem um total de 1.800 questões. Para você não ter trabalho na hora de dividir, multiplicar aquele negócio todo, o que é que você vai pensar em fazer? Esse 8 e esse rapaz aqui, ó, 1.800. Eu tenho que dar um jeito de dar uma simplificada, certo? Tenho que dar uma ajeitada. Como é que eu vou fazer isso? Vamos descobrir agora. Vem cá. Eu vou simplificar esses dois números aqui. Agora, como é que eu vou simplificar? O 8, se você observar, ele é divisor de 1.800. Critério de divisibilidade por 8. Qual é esse critério? Como é que fica o critério? Observe se os 3 últimos números geram um número divisível por 8. E 800 é divisível por 8. Então, eu posso pegar 1.800 e dividir logo por 8. Divide por 8, dá 1. E esse aqui divide por 8, dá 225. E agora, multiplica em cruz. Assim, chegamos a um total em minutos de 225 vezes 5. Então, multiplicou 1.125 minutos. Pronto. Mas observe que as opções, ó, estão em horas e minutos. Não tem outra opção, não. Puxa para cá o rascunho e divide. Rascunho. Como é que vai ficar? Ó? 1.125 dividido por 60. Para descobrir quantas horas, certo? Observe que eu tenho 1.125 minutos. Vou dividir por 60 para transformar em horas. E o que sobra já fica em minutos. Na hora que eu faço a divisão, dá 1. Subtrai 60. Eu encontro 52, desce o 5. 525 dividido por 60 dá 8. Subtrai 480. Ficamos então com 45 minutos de resto. Conclusão, o resto 45 minutos e 18 horas. Então pronto, tá aqui, ó. 18 horas e 45 minutos. Pode marcar então o item correto.
18, o item é 18 horas e 45 minutos. Perfeito, perfeito, perfeito. Sai bonitinho. Então deixa eu só botar esse T aqui. Bem agradável. 18 horas e 45 minutos. Questão número 70. Item E. Vamos encarar agora a questão de número 71. 71 diz assim: um helicóptero pode percorrer 170 km em 0,5 horas, ou seja, em 30 minutos. Primeira observação logo aqui. 0,5 hora, na realidade, a metade de uma hora. Se você substituir por 60 horas e multiplicar por 0,5, você encontra 30 minutos. Pronto. Tá aí. Então, o que é que você sabe? Que ele faz 170 quilômetros em meia hora. Já posso puxar o segundo ponto, só ir concluindo. Se o cara anda 170 km em meia hora, a velocidade dele qual é? Velocidade média desse rapaz? Ora, mas rapaz, 340 km por hora. Sai no automático, não é não, pessoal? Por quê, Thiago? Galera, 170 km em meia hora... Se você botar mais meia hora, mais 170 km. Então, são 340 km em uma hora. A velocidade média é dada em km por hora. Então, pronto, 170 para meia hora, com mais 170 meia hora, uma hora com 340 km. 340 km por hora. Show. Continua. Pronto. Próximo tópico, terceiro. Desta forma, é correto afirmar que, mantendo essa velocidade, em 4 horas, essa é a resposta. Resposta: 340 quilômetros em uma hora, como agora são 4 horas, vezes 4. Vamos encontrar 0, 16 vai 1, 13. Então, resposta ao item é 1.360 quilômetros. Acabou. Já descobri 340 quilômetros em uma hora, vezes 4, já que são 4 horas, acaba rapidinho. Questão de número 71, o item é, já vamos direto para a questão de número 72. Diz assim: o comprimento em decímetros do lado de um hexágono regular de 168 centímetros de perímetro é... Bem, claro, eu tenho um hexágono. Se eu tenho um hexágono, não vou precisar desenhar muito bem, mas é como se fosse uma estrutura mais ou menos parecida com essa minha aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Rapaz, mas está mal feito. Mas dá para entender. Você tem aqui um hexágono regular, o que significa dizer que todos os lados são iguais. Então eu posso dizer que esse cara é L, 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 L e L. Olha aí,
Vou deixar assim mesmo, desenho marmotoso assim que você consegue entender. São 6 lados. E ele diz que o perímetro, 168 centímetros, certo? Só que o detalhe, ele quer saber o lado em decímetros. Então, sabe de uma coisa? Vamos fazer logo o seguinte. Se você sabe que o perímetro é igual a 168, e você sabe que esse perímetro, no caso do hexágono, que são 6 lados, pode ser escrito como 6 vezes L, que vai ser igual a 168, você vai trabalhar com o lado em centímetros. Depois, você vai lá e transforma em decímetros. Passa dividindo. Então, o L vai ser igual a 168 dividido por 6. Já encontramos 28 centímetros de lado. Ok? Só fiz dividir. O 6 está multiplicando, passou dividindo. Dá 28 cravado. Só que esse lado, ele quer em decímetros. Está aqui, ó. Comparando a tabelinha de centímetros para decímetros, você já sabe o que deve ser feito. Veja. Aqui. Pronto. Centímetros para decímetros. Centímetros para decímetros. Basta dividir, isso mesmo, basta dividir por 10. Então, divide isso aqui por 10. Pronto. Ficamos, portanto, com 2,8 decímetros. Resposta do item A. 2,8. Faz o cálculo em centímetro e depois você só transforma. Já posso pensar na questão de número 73. 73 diz assim: a medida da diagonal de um cubo, cujo volume é de 4.096 centímetros cúbicos é... Boa, muito boa essa questão. Como ele falou na diagonal de um cubo, eu preciso conversar um pouco com vocês. Deixa eu tentar desenhar aqui um cubo, um pouquinho melhor do que o hexágono da questão anterior, até porque é mais fácil, para mostrar para vocês exatamente a diagonal. Pronto. Tá bem melhor. A diagonal, ela vai sair daqui para cá, né, ó. Deixa eu colocar esse cara assim, para você entender que ele tá lá dentro. E aqui é a diagonal. Se você pensar um pouquinho, a diagonal, como é que eu faço para calcular a diagonal de um cubo? Para quem não lembra, a diagonal já decorada. Dá para achar? Dá. É só você lembrar que o cubo tem a aresta A e A. Quando você trabalha com a base vai te dar uma diagonal, certo? E essa diagonal, em outros momentos, eu já até mostrei para você
que é a diagonal de um quadrado, porque a base é um quadrado, vai ser L raiz de 2, ou seja, o lado raiz de 2. Dessa forma, essa partezinha que você está vendo de verde vai ser, na realidade, A raiz de 2. Que não está dando para ver direitinho porque está muito pequeno. Mas se agora eu for montar esse triângulo aqui fora, você vai conseguir enxergar bem direitinho. Deixa eu montar esse triângulo aqui fora para você. O triângulo formado pela diagonal da base, diagonal do quadrado, diagonal do cubo e pela aresta. Então, acompanhe. Olha só o triângulo que eu vou montar. Estou demonstrando a diagonal, porque é querer demais que todo mundo consiga lembrar que a diagonal vai ser L raiz de 3. Então, fica difícil. Então, deixa eu explicar, deixa eu mostrar de onde é que vem. O triângulo que você tem é esse aqui, ó. Essa linha de verde, que é a diagonal da base. O A, que é essa aresta aqui. E de vermelho, a hipotenusa, que é a diagonal do cubo. Dzão, A, certo? E a parte verde representa a diagonal do quadrado, que é o lado raiz de 2. L raiz de 2. Esse que eu já mostrei, já demonstrei, já sei onde é que vem. Aplique Pitágoras. Ao aplicar Pitágoras, a hipotenusa, que é o dzão ao quadrado, tem que ser igual à soma dos outros dois. Então, vai ser A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Ficamos, então, com D ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Tá vendo? A ao quadrado isso aqui 2. Nesse caso, a minha diagonal, dzão, passa a ser raiz quadrada, porque o 2 passou para o outro lado, somando dá 3A ao quadrado. Como a raiz quadrada só expulsa o A que está ao quadrado, no final o que é que eu tenho? A diagonal como sendo A raiz de 3. Pronto. Tá aqui, A raiz de 3. O A sai, porque está ao quadrado, e fica só a raiz de 3. Pronto. Acabou aí. Aqui foi o bate-papo, demonstração. E agora, vamos para o outro slide para resolver de fato a questão, tá bom? O volume, que é A ao cubo, está dando 4.096. Então, vamos tirar a raiz cúbica de 4.096. Vamos lá. Volume do cubo, 4.096. Sendo que esse volume, já que é um cubo, é o A ao cubo, ou seja, a aresta ao cubo, igual a 4.096. Então, a vai ser, na realidade, raiz cúbica de 4.096, certo? Então, A é igual a 16. Tiago, como é que eu vou saber? Se você for simplificando, pessoal, daqui a pouco eu mostro. Deixa aí, deixa. O A vai ser raiz cúbica de 4.096. Então, A igual a 16. Logo, o que ele quer? A aresta? Não. Ele quer a diagonal de um cubo. Então, nesse caso, terminei de mostrar que a diagonal é a aresta raiz de 3. Logo, a diagonal é a raiz de 3. A diagonal, então, vai ser igual a 16 raiz de 3. Pronto. 16 raiz de 3. 16 que é o A, raiz de 3. E o item correto? B de bola. Então, a questão de número 73, B de bola, o nosso resultado. 16 raiz de 3. Ok? E vocês, mas como é que eu vou saber
que a raiz cúbica de 4.096 é igual a 16. Pessoal, se você for simplificar, for fatorar, aliás, 4.096 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, você vai ter, vou botar aqui bate-papo, você vai encontrar o seguinte, ó. 1024 é um valor conhecido, pelo menos para a grande maioria, como uma potência de 2 e é 2 elevado a 10. Se 1024 é 2 elevado a 10, 2048 é o número de cima multiplicado por 2, então é 2 elevado a 11. E 4096, que é o dito cujo, vai ser 2 elevado a 12, que é o de cima multiplicado por 2. Pronto. Tendo esse bisuzinho aqui, quando você encontra A igual a raiz cúbica de 4.096, você entende que o A é raiz cúbica de 2 elevado a 12. Confere? Aí, ó, 2 elevado a 12. Basta simplificar o 3 com 12, ficamos com 4. Temos que o A vai ser 2 elevado a 4, ou simplesmente 16. Aqui, ó, 16. Ok? E assim finalizamos a questão de número 73. Bem interessante, uma pequena demonstração, mas conseguimos chegar e mostrar exatamente de onde vem cada informação, para não ficar aquela coisa solta. A diagonal do cubo vai ser aresta raiz de 3. Então, mostrei rapidinho, porque se você esquecer, você já sabe demonstrar, sabe como chegar. Beleza? Daqui a pouquinho nos encontramos para fechar. São 80 questões nesse bloco de sistemas, transformação de unidades medidas. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Tudo de bom.